Bom dia, meus amores! E hoje nós vamos estudar sobre a natureza. Nós vamos estudar especificamente sobre os recursos naturais. Recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao ser humano para cultivo, para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da civilização ou para a sobrevivência e conforto das pessoas em geral. São considerados recursos naturais tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na natureza, dentre os quais podemos citar o solo, o oxigênio contido no ar, a energia que vem da luz solar, ou seja, a energia que vem do sol, a floresta e as plantas, os animais. A preservação dos recursos naturais não podem ser visto como uma responsabilidade apenas do governo. Cada indivíduo pode e deve fazer a sua parte em seu cotidiano. Para isso, é fundamental que as pessoas aprendam a evitar os pequenos e os grandes desperdícios que as acompanham rotineiramente, como escovar os dentes com a torneira aberta, lavar a calçada todos os dias, não consertar os pequenos vazamentos, gastar mais energia elétrica do que necessitam, deixando a luz acesa em cômodos vazios e assim por diante. Não podemos fazer isso. Só assim nós conservaremos o nosso recurso natural. Imagine se toda vez que a gente for escovar os dentes, deixar a torneira aberta. Se toda vez alguém pisa na nossa calçada, nós formos lavar. Se tiver com pequenos vazamentos, o nosso banheiro, por exemplo, o chuveiro tiver com pequenos vazamentos e o papai ou a mamãe deixar lá e não se preocupar, isso é errado. Gastar mais energia elétrica do que necessário. Exemplo, eu estou aqui na sala, mas só que não tem ninguém lá na cozinha da tia. Aí a tia deixou a luz acesa. Não se pode fazer isso. Por quê? Porque nós devemos conservar os nossos recursos naturais. Então, crianças, se cuidem e ajudem a preservar os nossos recursos naturais. Natureza
No nosso livro, na página 206, nós temos Tudo é Natureza. Veja na imagem alguns exemplos de como a natureza faz parte do nosso dia a dia. Então, nós temos aqui o sol, fornece luz e calor. Nós temos das plantas, retiramos nossos alimentos. E nós temos o solo, é onde pisamos, cultivamos lavouras e costumamos e construímos moradias. Na página 207, nós temos quais elementos mostrados na imagem faz parte do seu dia a dia. Nós temos aqui o ar que nós respiramos, nós temos a água, molha o solo e corre para os rios, lagos e oceanos. Nós temos aqui, nossa moradia são construídas com materiais retirados da natureza, como madeira, areia e ferro, e nós temos os animais são criados por rios ou vivem livres na natureza. Então aqui, meus amores, todos esses elementos que a tia mostrou são elementos que formam a natureza, ou seja, são elementos que têm recursos naturais, que são os recursos que a natureza nos fornece, como por exemplo, as plantas, o sol, o ar, o solo, os animais, são exemplos de recursos naturais, são exemplos de natureza. Na página 208, nós temos o que é natureza. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra natureza? Quando o assunto é natureza, geralmente pensamos em árvores, flores, animais, rios, montanhas e em vários outros elementos naturais. Além de tudo isso, não se esqueça de que você, assim como todo ser humano, faz parte da natureza. Desenhe alguns elementos da natureza que você conhece e que fazem parte do seu dia a dia. Então, aqui nesse espaço, você vai desenhar elementos da natureza, ou seja, os recursos naturais que existem na natureza e que faz parte do seu dia a dia. Como, por exemplo, você precisa da planta, do ar, do solo. Então, você pode estar desenhando aqui nesse espaço aqui abaixo. Página 209, nós temos: siga os comandos e as coordenadas do quadro a seguir e anote as sílabas que formam os nomes de alguns elementos da natureza, presentes na ilustração das páginas 206 e 207. E veja alguns exemplos. Então, nós temos aqui do A, B, C e D, e nós temos o número 1, 2, 3 e 4. Depois que você observar essas sílabas, nós vamos de acordo com os números que está se pedindo aqui. Então, está se pedindo aqui A4. Então, nós vamos para a letra A e vamos para a setinha, a coluna 4. Então, tem só. Depois, nós vamos para C1. Então, nós vamos para C e depois vamos para a coluna 1. Então, Ló. Então, formou a palavrinha só, Ló. Depois disso, nós vamos para aqui a seguinte, nós vamos para A1. Então, A1 é plan e B1 é tais. Então, formou a palavra plantais. Agora, aqui nós temos D3 mais B1. Então, vamos lá para D3. D3 é fru e B1 é tais. Então, frutais. Agora nós temos A2. Então, A2 é A. C4. C4 é ni. Então, ani e D1 é mais. Então, ani mais. Agora nós vamos para C2 mais B3. Então, C2 é A. E B3 é guá, então guá. E agora nós vamos para D4 mais B4 mais D2 mais A3. Então, bora lá. D4. D4 é ser. B4
é o D2 é man. E A3 é nó. Então ficou ser humano. Depois disso, elabore uma frase para descrever a paisagem mostrada nas páginas 206 e 207, utilizando pelo menos 3 palavras que você encontrou na atividade acima. Então, você vai para a página 206 e 207 e depois você vai ver qual foi o recurso natural que você encontrou e vai formar uma frase com 3 palavrinhas que estão lá.